Olá, amigos! Maravilha aí, canal Tricolaço por aqui para mais uma conversa sobre o nosso tricolor. Rapaz! Ai, cara, como é difícil. Pô, como é difícil ser feliz. Um dia eu planejando esse vídeo da semana, com um monte de coisa boa, né? Preparado para fazer elogios. Olha que coisa, hein? Eu sempre muito crítico, sempre muito desconfiado. Preparado para fazer elogios. E aí me aparece essa história do William Gomes. Que coisa incrível que é a diretoria do São Paulo Futebol Clube, chefiada por Júlio Casares. É uma coisa, realmente, é uma emoção diária. E eu tenho um palpite sobre por que essas coisas acontecem, mas vou falar depois. Mas o negócio é o seguinte: estamos aqui para falar da Semana do São Paulo, uma semana majestosa, que entregou muito mais do que aquilo que a gente imaginava que pudesse entregar. E existe um vencedor aí, o nome dele é Luiz Francisco Zubeldia, o técnico do São Paulo, que é realmente talvez a coisa boa que a gente tenha. Cara dedicado, absolutamente trabalhador, preocupado em entender o que é o clube nesse tempo que está por aqui e começando a aplicar coisas que vão justificando o entendimento dele do porquê o São Paulo precisa se manter grande. É um movimento muito bacana de ver da parte do Zubeldia. Porque o São Paulo tem muita limitação se a gente comparar com os seus concorrentes diretos. E a única forma de vencer essa limitação é sendo uh, é apresentando bons resultados naquilo que o São Paulo consegue fazer, que é jogando. Você não tem o craque para apresentar, até tem jogadores bons, mas você não tem aquele time estrelado para apresentar, você não tem um time no conjunto muito mais forte que os outros para apresentar, mas você compensa isso com trabalho, com boa leitura de jogo, com criatividade. Então a gente tem uma semana que terminou assim. O São Paulo vence o Guarani no Campeonato Paulista, num jogo bem mais ou menos. Aí no seu time de juniores tem o título da Copinha em cima do Corinthians, depois de estar perdendo por 2-0, coroando uma participação são paulina muito boa, muito boa. Não foi só o título, mas a forma como o São Paulo disputou a Copinha. E termina com a grande vitória de ontem no Clássico, 3-1, contra um Corinthians que até então estava embalado, cujo último algoz tinha sido exatamente o São Paulo, lá no mês de setembro. De lá para cá, o Corinthians ganhou 9 jogos seguidos no Brasileiro, 3 no Campeonato Paulista, até encontrar o São Paulo e perder outra vez. Por mérito do São Paulo. Por algum demérito do Corinthians também, mas isso é do jogo, a gente fala disso já já. E aí a gente fecha a semana com coisas positivas e tem a parte negativa, que eu também vou abordar já já, que é a história do William Gomes sendo vendido. Então vamos lá. Do mérito do Zubeldia. O maior mérito que ele tem é o seguinte: o que ele desenhou deu certo. E era arriscado. Porque o começo de temporada do São Paulo foi muito arriscado, graças às invenções da diretoria. A principal invenção da diretoria foi fazer uma pré-temporada na Flórida, nos Estados Unidos, por um valor pequeno, para dar movimento para o time numa suposta divulgação de imagem internacional. Digo suposta porque é um campeonato que ficou muito restrito àquele grupinho ali de times brasileiros contra o Orlando City, quer dizer, pouca gente vê, se interessa, o cachê é baixo. Então, é de se perguntar qual é a utilidade daquilo. Aquilo serviu para espremer as primeiras rodadas
da participação do São Paulo no campeonato. Ao mesmo tempo, obrigou o time a ser dividido em dois e se cansar num primeiro momento, para só depois disso começar a organizar um pouco melhor a caminhada para o restante da temporada. Isso considerando o campeonato estadual também como uma espécie de pré-temporada. Foi algo que poderia ter sido pesado. O São Paulo reclamou que o campeonato foi antecipado. Nesse ponto, o São Paulo tem razão. Mas é de se perguntar o que é que só aquilo que acontece lá nos Estados Unidos pode oferecer de preparação real para esse time. Eu acho que muito pouco. Nível de disputa, você pode até dizer que é bom, porque você enfrentou o Cruzeiro, enfrentou o Flamengo e tal. Mas a distância, a viagem, poucos dias depois de ter voltado. Eu não estou dizendo que é ruim, eu só estou questionando se é o certo. E para se livrar disso, para dar um pouco de utilidade para isso, o Zibeldia fez um desenho, para mim, muito inteligente, que prevê o seguinte: para o time não arrebentar, porque daqui a pouco tem rodadas atrás uma da outra no Campeonato Paulista e começa a Libertadores com rodadas uma atrás das outras e começa o Brasileiro daqui a pouco com rodadas também umas atrás das outras, porque no meio do ano tudo para por causa da Copa do Mundo de Clubes. Ele pensou que ele tem que ter um time principal que atue pelo menos 2 vezes e que descanse para se preparar para uma segunda rodada de apresentações. Então, como ele já disse nas coletivas, joga 1, 2 e troca. 1, 2 e troca. Então, o São Paulo jogou 1 contra o Guarani, 2 contra o Corinthians, troca contra a Portuguesa, quarta-feira. São Paulo deve ter um time ou inteiro reserva ou quase inteiro reserva, dentro daquilo que se considera titular e reserva nesse time do São Paulo. Por que é meritório? Porque ele conseguiu fazer o desenho e cumprir meta. Porque se você faz esse desenho e, por exemplo, empata com o Guarani em casa e perde para o Corinthians, você está ferrado. Porque para recuperar, você tem que ter sempre o melhor time à disposição. E se você estabeleceu que vai rodar esse time a cada 2 partidas e colocou o time principal nessas 2, quando chegar na terceira, se você fracassar de novo, que é, digamos assim, mais previsível com o time reserva, você não cumpriu sua meta. E para que a meta seja cumprida, o treinamento tem que ser bem feito, o sistema de jogo tem que ser bem escolhido e a atuação da equipe tem que ser dentro desses parâmetros de acerto. E tudo isso aconteceu. Então, palmas para o Luiz Zubeldia. A atuação do São Paulo ontem foi interessante da gente ver. O time cresceu demais em relação ao jogo do Guarani. O time fez bons 20 minutos iniciais contra o Corinthians e foi dominado depois até o final do primeiro tempo pelo Corinthians. Com uma desvantagem clara. O São Paulo tinha o domínio, mas não tinha a conclusão. Eu falei outro dia aqui que esse era um problema que estava ficando visível desse time, inclusive nos jogos lá dos Estados Unidos. E que era a primeira preocupação que o Luiz Zubeldia tinha que ter. Pois bem, esse time volta do intervalo, fazendo exatamente a lição do que a gente falou aqui e que o Zubeldia observou e falou lá. A conclusão precisa acontecer. Para isso, as conexões precisam melhorar. O time não pode estar muito espaçado. Os jogadores que precisam se completar têm que estar mais próximos e as jogadas têm que sair mais rápido. Isso aconteceu no segundo tempo. O São Paulo deixou de perder a oportunidade e sempre que a chance surgiu foi lá e concluiu. Por isso que ganhou de 3-1 e poderia ter feito mais. Porque o São Paulo teve chances que apareceram ou por criação própria ou por vacilo do Corinthians, que fez uma partida defensiva ruim. E aí não importa se o adversário fez a partida defensiva ruim, o problema é dele. Cabe a quem enfrenta um adversário assim aproveitar esse vacilo. Porque às vezes você tem o vacilo lá na tua frente, mas não aproveita. E o São Paulo conseguiu, por isso que venceu o jogo bem. Fez uma grandíssima partida no segundo tempo e mereceu a vitória. Tem muito desse jogo de ontem
tem muito do que aconteceu em todas as partidas do ano do São Paulo até aqui. A despeito da conclusão ruim, o time do São Paulo, mais do que estava no final do ano passado no Brasileiro, tem trabalhado até o fim para tentar vencer jogo. Isso é visível. O time não desiste. O time não entrega e o time vai para cima. Foi com defeitos nos outros jogos, com essa dificuldade de conclusão, mas melhorou essa conclusão ontem. Entendeu que esses complementos de engrenagem precisam acontecer. E eles vão acontecer mais vezes. Porque ontem ficou claro que os jogadores, enfim, entenderam. Aí você tem algumas atuações destacadíssimas. Oscar fez um grande jogo. Um grande jogo. Caleri, que não tem jogado bem, não faz um gol desde 25 de setembro. Fez um grande jogo. Luciano teve grande atuação. Lucas foi espetacular. Pablo Maia muito bem. Alisson muito bem. A zaga toda muito bem. Enzo Dias muito bem. Aliás, começa a me deixar em dúvida se o São Paulo precisa mesmo do Wendel. E aí a questão não é se o Wendel é bom ou não. O Wendel vai tomar o lugar do Enzo Dias? Pergunta. Será que não era mais interessante focar nesse bom rendimento do Enzo Dias e procurar um segundo lateral menos badalado para ser reserva? Ou melhorar a preparação do Patrick para que ele possa ser reserva e o Enzo titular? São perguntas importantes para a gente fazer. E o Rafael fez grande partida também, uma defesa insana no primeiro tempo, outra espetacular no segundo tempo, ajudando a salvar o São Paulo. Do jogo da Copinha, provou-se que pelo menos 5 nomes ali devem ser observados com muita atenção pela equipe profissional. Zubeldia disse na entrevista ontem que o caminho natural é o aproveitamento agora do Rian Francisco e observação dos outros para posterior aproveitamento. Mas alguns jogadores pedem passagem. Mike, lateral direito. Volante Hugo, que machucou, precisa ver como é que vai ser. Ferreira. Alves. Esses dois muito bons jogadores. Mais o Rian Francisco. E tem outro jogador. O Henrique, que já estava ligado ao time profissional. O Negruti, que cresceu demais, ficando só na base esse ano. E já estava integrado ao profissional e de repente pode até voltar. Então, contei de 5 a 7 indiscutíveis. Os outros a gente pode observar também. E esses caras todos, de alguma maneira, podem ser aproveitados do time de cima aos pouquinhos. Mas acho que o caminho natural é o Rian ser o primeiro observado. Ele certamente vai ter as oportunidades dele aos pouquinhos nesses jogos em que o São Paulo se tornar alternativo. Vou falar sobre 2 jogadores em particular. Oscar e Caleri. O Oscar primeiro, porque o Oscar tem uma questão pessoal. Eu nunca disse que o São Paulo não deve trazer o Oscar, mas eu sempre estranhei o desespero do São Paulo. Só dar uma ajeitadinha aqui. A luz está mal posicionada hoje, está me atrapalhando um bocado. Mas enfim, importante que a gente consiga se entender. O Oscar é um cara que já está na casa dos 30, que já passou do seu melhor momento na Europa, estava na China e estava jogando muito bem, mas é a China. Mas o que me incomodava no Oscar era o passado. Eu era do time daqueles que tinha muita birra com o Oscar. Eu nunca gostei da forma como o Oscar saiu do São Paulo. Quando o Oscar chegou agora aí recentemente falando que ia no estádio, que não sei o que lá, que sempre teve vontade de jogar no São Paulo e que aquilo eram águas passadas, não me convenceu. É verdade que naquela época ele era muito novinho e se deixou levar pelo empresário, mas até isso tem limite, né? Serve para jogadores novos. O empresário não é seu dono. O empresário, ele orienta a sua carreira, mas você não pode abdicar de pensar por causa do empresário. E quando o Oscar diz lá no passado que ele prefere ficar machucado do que voltar a jogar pelo São Paulo, na época que a justiça deu ganho de causa ao São Paulo e pediu a devolução dele do Inter pro São Paulo,
e que acabou não acontecendo, dói demais. E por mais jovem que você saiba que o cara é, e por mais que você saiba que ele está, de certo modo, sendo influenciado pelo empresário, é o tipo da frase que o cara tem que falar, pô, isso aqui eu não vou falar. Peraí, eu tenho respeito pelo clube. Bom, ele foi muito bem no Inter, foi para a Europa, brilhou no Chelsea, foi um jogadoraço, teve grandes participações na seleção brasileira. Uma pena que na Copa de 2014 tenha acontecido tudo o que aconteceu, porque se o Brasil sai dali com outro resultado, o Oscar certamente seria um dos destaques da equipe, mas as coisas não deram certo naquele ano. O Oscar continuou indo bem na Europa, depois saiu de lá, foi para a China, ganhou muito dinheiro na China e aí surgiu essa oportunidade de voltar ao São Paulo. Eu disse que eu ia pegar no pé dele se ele errasse um lateral. E eu ainda tenho um pouco de ranço do lado pessoal. Mas eu não tive um lateral para reclamar dele até agora. Tudo que ele fez, ainda quando estava discreto lá nos Estados Unidos, ainda com a atuação discreta contra o Guarani, foi de forma correta. E ele soube esperar o momento de ir crescendo, sabe, e melhorando no seu desempenho até chegar no jogo de ontem e jogar tudo que jogou. Jogou demais, fez um gol. Um dado curioso, primeiro gol dele como profissional de São Paulo na vida. Porque da outra vez ele não chegou a marcar gol. E levou a sério. Então, quando o cara leva o clube a sério, ele me ganha. Não me parece que ele vai usar o São Paulo de ponte para alguma coisa ali na frente. Né? Então, eu prefiro ver o jogador que eu gostava na Europa, apesar do ranço pessoal. Continuo achando que ele fica numa corda bamba, porque se ele começar a errar, a torcida vai lembrar, e eu sou um que vou lembrar. Mas o que é certo, o que é justo. Nesse momento, ele é um cara em ascensão e ele é diferente. A gente precisa de um cara como ele. E sobre o Caleri é o seguinte: pode ser que a gente esteja testemunhando uma mudança na forma de atuar desse jogador. Eu estou dizendo pelo seguinte: eu acho que centroavante tem que fazer gol. E é inadmissível que um centroavante fique 4 meses sem marcar um gol por sua equipe. Mais ainda quando esse cara é o Caleri, cuja música feita em homenagem a ele é Toca no Caleri que é gol. Há 4 meses, se você tocar no Caleri, não acontece nada em termos de gol. Mas tem uma coisa que está acontecendo agora. O Caleri está diferente do final do ano. As últimas participações do Caleri no ano de 2024, além de não ter gols, foram sofríveis. O que está acontecendo agora é o Caleri participando do jogo, como membro ativo da equipe, dando passe. Alguém vai dizer, não, mas ele já fazia isso. Fazia, com menos qualidade do que está fazendo agora. Sempre procurando ser o cara que fosse bater no gol. No jogo de ontem, por exemplo, ele foi super solidário, foi para a área e tudo, mas você viu um Caleri muito mais preocupado em contribuir do que em finalizar. Porque isso vai acontecer naturalmente. A hora que pingar na frente e ele estiver bem, ele vai fazer o gol. Só que se ele continuar colaborando assim, de repente a gente está testemunhando uma mudança de posicionamento até. De qualquer maneira, eu torço para que ele volte a fazer gol, porque ele é o centroavante e é ele quem é servido pelo Oscar, pelo Lucas. E se ele não aproveitar as chances, o São Paulo vai voltar à dificuldade de concluir mal. A sorte é que enquanto isso não acontece, o Luciano continua fazendo gols de 1-0, fez uma partidaça ontem, e aquela pegação no pé de alguns torcedores, porque não são todos, começou a diminuir um pouquinho. Isso é muito bom. E eu que gosto do Luciano, fico satisfeito. Ontem eu vi um questionamento, porque o Luciano, ídolo, é muita coisa. Não acho que ele é ídolo. O Luciano, todo mundo sabe que o Luciano não é craque. Mas o Luciano está no São Paulo desde 2020. Ele veio numa espécie de refugada lá do Grêmio para o São Paulo. Estava no Fluminense quando veio, né?
o Diniz quis que ele viesse, e no São Paulo ele se redescobriu, e ele é um cara que respeita demais o clube. Né? O Luciano posta vídeo dele vendo o jogo e vibrando, ele vai no estádio quando não está jogando. Ele é um cara que criou uma identificação com a torcida do São Paulo que é difícil de quebrar. Ele é o torcedor em campo. Eu não sei se ele era São Paulino criança, já ouvi dizer que era corintiano, ele apareceu no Corinthians, né, para o cenário, era ainda muito novo, tinha um jeitão corintiano de ser, mas e daí? Isso não importa. A questão é que, crescido, ele é muito honesto na sua dedicação com o clube. Eu acho que isso tem que ser valorizado pra caramba. Mas só para fechar essa história do Caleri, ele precisa voltar a fazer gol. Mas só dele contribuir organizando o jogo me deixa bastante satisfeito também. E o último tema é essa coisa do William Gomes. Bom, para quem não sabe, a maior parte da galera já viu, saiu na imprensa agora à tarde. O São Paulo acertou a saída do William Gomes para o Porto de Portugal. Oficialmente, você não vai encontrar nem no UOL, nem no G1, né, no Globo Esporte, nem em canais de televisão, valores dessa transação. A única, entre aspas, vantagem que o São Paulo tem neste momento é que a ida do William Gomes para o Porto destrava a saída do Wendel, que pode se apresentar já. Aí você fala assim, foi um pelo outro? Não. Tem um valor envolvido aí. Quem falou em valores, repito, não tem informação oficial, falou em 12 milhões de euros. Então vamos lá. Quando o William Gomes teve contrato renovado ano passado até 2028, a multa contratual dele, essa sim uma informação oficial divulgada pelo André Hernan no UOL, era de 120 milhões de euros. Então, se ele está saindo por 12, ele está saindo por 10% do que ele valia na multa contratual. Se essa saída for só para o São Paulo adiantar a chegada do Wendel, eu acho uma tremenda burrice, uma tremenda bobagem. Porque se ele tem o valor estipulado em 120 milhões, você pode negociar 50, 60 em situação de dificuldade financeira que o São Paulo vive. Né? 40 milhões de euros é menos da metade, mas enfim, você pode negociar. Agora, se a motivação é só para destravar o Wendel, que já assinou um pré-contrato e que em junho estaria livre, com o Enzo Dias jogando o que está jogando, eu acho uma burrice. Ah, mas o São Paulo tem direito a 20% numa transação futura. Aí ele pode ser vendido para o Real Madrid por 120 milhões de euros, que era o valor dele aqui. E aí o São Paulo vai ganhar 24 milhões de euros, 2 vezes o valor da venda que ele está fazendo agora. Eu sei, mas isso tudo está no campo da suposição. O William Gomes pode ir para lá e não dar certo, ou ele pode se desvalorizar e o Real Madrid não querer pagar isso nele, o Barcelona não querer pagar isso nele, e o São Paulo, por exemplo, empatar o valor. Alguém pode dizer, é bom negócio, eu não acho. Se estava estipulada a multa em 120 milhões, qualquer negócio menor do que a metade disso, para mim é um mau negócio. E é um mau negócio também porque o São Paulo está entregando um jogador promissor, pelo qual a torcida brigou, pegou no pé do técnico para que ele pudesse jogar, e ele está indo embora sem jogar 1000 minutos na equipe do São Paulo. Isso não é culpa do Zubeldia. Ele tem 18 anos. Esse tempo essa minutagem dele ia aparecer com o tempo. Então o São Paulo está entregando um jogador com menos de 1000 minutos, que estava com o valor no contrato de 120 milhões de euros, por supostos 12 milhões de euros, porque, como eu disse, a diretoria não disse ainda, e pela liberação do Wendel agora. Cara. E aí, toda vez que acontece isso, a gente vai lembrar o seguinte. Esta é a diretoria liderada por Júlio Casares, que quando assumiu o clube, disse que o clube estava em muita dificuldade, precisava ser reconstruído. Que o São Paulo ia buscar parceiros, ia fazer uma revolução no seu marketing e trazer dinheiro novo. O São Paulo ganhou a Copa do Brasil, que é o campeonato que melhor premia clubes.
o São Paulo vendeu o Beraldo, uma joia da sua base, por um valor muito grande para um zagueiro, logo depois da Copa do Brasil vencida. O São Paulo fechou o que no ano passado foi chamado de maior patrocínio de camisa do Brasil. Depois foi ultrapassado, mas naquele momento o São Paulo adorou dizer para todo mundo que era. O São Paulo vendeu o naming rights do seu estádio por um valor considerável para uma marca nacional muito forte, para uma companhia internacional maior ainda. E este São Paulo terminou o ano com déficit maior do que a gestão Leco, precisou recorrer a um fundo de investimento, que é uma ideia até boa, que vai aportar dinheiro no São Paulo para que São Paulo pague suas dívidas e, sanado, comece a se reconstruir, tendo que respeitar alguns parâmetros. Você percebeu tudo que São Paulo conseguiu lá atrás e não conseguiu segurar de dinheiro aqui? Para chegar hoje e entregar uma joia da base por miseráveis 12 milhões de euros. Se me perguntar, o William Gomes ia ser usado? Talvez não. Talvez negociar. Veja bem, do ponto de vista do negócio, está tudo certo. Só é triste porque é o seguinte, a gente não vai sentir o gosto desse jogador, de repente, brilhar aqui, e vai ter que se contentar em vê-lo, de repente, brilhando num time europeu, ficar apontando, ó, esse cara era nosso. E o São Paulo meio que dando de graça. Porque tá quebrado. Mesmo com tudo que conseguiu arrecadar, amealhar nesses 3 anos, cara. Os caras trazem dinheiro e perdem dinheiro e tem que entregar um jogador como o William Gomes. Aí a pergunta que fica é, qual será a próxima? Eu admiro quem consegue enxergar coisas positivas no que essa diretoria faz. E diz, vamos lá, o time tá bem, manteve o Zubeldia, tal. Tem coisas positivas, palpáveis. Mas você já reparou que essa diretoria sempre tem alguma coisa que está mal explicada? Então, o Galopo custava um X. Aí, lá na Argentina, falaram que ele saiu por 2x. Aí o São Paulo, não, veja bem, tinha um parceiro, não podia ficar divulgando, era valor em criptomoedas. Ninguém sabe quem é até hoje. O Galopo foi embora e ninguém sabe quem é. O São Paulo tem déficit maior do que a era Leco, considerada a pior diretoria da história, depois de ter ganhado a Copa do Brasil, vendido o Beraldo, fechado o contrato do Bis pro Morumbi e Superbet para camisa. E não consegue explicar. É isso que eu quero que entender. Então é assim, já perdi a paciência em vídeo aqui com Casares e sua diretoria, já fiquei muito perto de falar besteira. Eu estou falando isso e pedindo para quem assiste pensar. É só isso. Pensa. Você vai chegar a alguma conclusão parecida com a que eu cheguei, que é tudo muito estranho. É tudo muito sem transparência. A gente não pode achar isso normal. Por quê? Porque quem andou desse jeito até agora tende a fazer de novo. Quem ganhou dinheiro em 3 anos e perdeu o dinheiro, e está devendo para jogador e não paga salário, por que eu tenho que acreditar que agora vai dar tudo certo? Qual é a diferença dos últimos 3 anos para cá? O FDIC? Ué, mas e o dinheiro que entrou das coisas todas que o São Paulo disse que ia, sim, negociar para ter? Contrato de publicidade alto, boa negociação com televisão, título, venda de jogador. Entrou dinheiro em todas essas possibilidades, por todas essas fontes. O São Paulo continua sem dinheiro e está dando o William Gomes. Me digam, venham aqui nos comentários deste vídeo e me digam onde é que eu estou errando. O que é que eu não estou vendo que é positivo. É só isso que eu quero. Uma boa noite. Obrigado pela sua companhia no vídeo de hoje. Valeu.